Olá, caros estudantes, estamos de volta com mais uma aula de matemática para você que está se preparando para o Enem e também para você que assiste às nossas aulas para revisar os conteúdos. Pois bem, na aula de hoje trataremos sobre volume dos sólidos geométricos e este é um conteúdo recorrente nas provas do Enem. E antes de eu começar a falar, você sabe qual é a diferença entre volume e capacidade? Tem ou não tem diferença? E aí? Respondeu? Vamos lá. Apesar de serem conceitos bem parecidos, não são a mesma coisa. Qualquer sólido geométrico é um objeto tridimensional, logo ocupa lugar no espaço, certo? E, por esse motivo, possui um volume, que representa a quantidade de espaço que o objeto ocupa. Universalmente, se toma como unidade de medida de volume um cubo de aresta 1 metro. E essa unidade de volume se chama metro cúbico. Temos como unidade fundamental o metro cúbico, ou seja, volume de um cubo de aresta 1 metro. Agora, quando falamos de capacidade, geralmente estamos falando daquilo que o objeto consegue transportar e normalmente essa noção é usada para líquidos. E a sua unidade no Sistema Internacional de Medida é o litro, definido como a capacidade de 1 decímetro cúbico. Lembre que 1 metro cúbico de volume corresponde à capacidade de 1000 litros. Antes de resolvermos uma questão do Enem, vamos recordar as principais fórmulas matemáticas que se trata sobre volume. E vou mostrar todas de forma bem tranquila. Lembrando que só aqui no Goiás, bem no Enem, você tem isso. Começamos com o volume de um cubo. Lembrando que um cubo também pode ser chamado de hexaedro regular. Então, o cubo é um sólido geométrico onde as dimensões são todas de mesma medida. Veja as medidas das arestas desse cubo. São todas iguais a A. E para calcularmos o seu volume, basta multiplicar as suas dimensões, que neste caso fica A vezes A vezes A. Assim, o volume do cubo é V igual a A ao cubo. Volume do paralelepípedo. Para calcularmos o volume, basta multiplicar também as suas dimensões, que neste caso fica A vezes B vezes C. Fácil? Vamos para os volumes dos demais prismas. Para se calcular o volume de qualquer prisma, basta multiplicarmos a medida da área da base pela medida da altura. O volume do cilindro será igual à medida da área da base vezes a medida da altura. Temos que lembrar que a base do cilindro é um círculo. E aí fica, a área do círculo é π vezes a medida do raio ao quadrado. Logo, o volume será π vezes a medida do raio ao quadrado vezes a medida da altura. Agora, vamos para o volume do cone, que é a medida da área da base vezes a medida da altura. Tudo dividido por 3. E você pode observar que a base é um círculo. O volume da pirâmide também é a medida da área da base vezes a medida da altura. Tudo dividido por 3. Vemos aí alguns exemplos de pirâmides. E por fim, e não menos importante, o volume da esfera, que é 4/3 de π vezes a medida do raio ao cubo. Pronto, agora vamos para aquela questão do Enem. Enem 2016. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é: alternativa A, 6, alternativa B, 16, alternativa C, 17, alternativa D, 18 ou alternativa E, 21. Esta é uma questão com aplicação à logística. Vamos lá? Primeiro, vamos separar o nosso silo em 2 sólidos conhecidos e que são citados no texto. Temos o cilindro e o cone. No cilindro, temos 2 medidas indicadas, a medida do raio da base e a medida da altura do cilindro. Calculando a medida da área da base, que é um círculo, vou chamar aqui essa medida de área da base do cilindro e ela é igual a π vezes o raio ao quadrado. A área da base é igual a 3, o valor do π que nos foi informado no texto, vezes 3 ao quadrado, que é a medida do raio. A área da base é igual a 3 vezes 9.
Então, a área da base é igual a 27 metros quadrados. Agora, no volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, temos 27, que é a área da base, já calculamos, vezes 12, que é a altura desse cilindro. 27 vezes 12, aqui de cabeça, 324. Bom, já passamos para o volume do cone. Temos que a base do cone é a mesma base do cilindro. Ou seja, não precisamos calcular a área da base. O volume fica assim. O volume do cone é igual à área da base vezes a altura, tudo dividido por 3. Logo, o volume do cone é igual a 27, a área da base, vezes 3. Tudo dividido por 3. O volume do cone é igual, olha só, dividindo esse 3 com esse 3 dá 1. Então fica 27 vezes 1. 27 vezes 1 igual a 27. Logo, o volume do cone é igual a 27 metros cúbicos. Somando o volume do cone com o volume do cilindro, o silo terá 351 metros cúbicos de capacidade de armazenamento de grãos. Assim, como sabemos que a capacidade do caminhão é de 20 metros cúbicos, basta dividir o volume do silo pela capacidade do caminhão. Dividindo 351 por 20, isso dá 17. 17 vezes 20 é igual a 340. 351 menos 340 dá 11. Então, 351 dividido por 20 é igual a 17 e sobra 11 metros cúbicos de grãos. Ou seja, para levar tudo, o caminhão deverá fazer 17 viagens com cargas completas e mais uma com 11 metros cúbicos de grãos. Um total de 18 viagens. Assim, a alternativa correta é a letra D. Gente, essa é uma questão muito boa e sempre tem uma dessas no Enem. Foi lindo e até a próxima aula. Vocês viram aí, né, turma? A diferença entre volume e capacidade. Não deixe de revisar todo o conteúdo das aulas de hoje, ok? Estamos indo nessa, te espero aqui semana que vem. Dá uma moral pra gente nas redes sociais que estão aqui embaixo no vídeo, tá bom? Agradeço a sua audiência, bons estudos, grande abraço e tchau, tchau!